Ateus e calvinistas se unem na falácia da categoria para negar o livre-arbítrio. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Eu sou o professor Ferreira, este é o seu canal de defesa das Escrituras, de combate às heresias e de defesa da igreja. Se o nosso produto é útil, se o nosso conteúdo edifica e traz elucidação de problemas difíceis, de doutrinas difíceis, de pensamentos difíceis para a sua vida, compartilhe, divulgue, dê o seu like. É importante o seu compartilhamento, o seu like, o seu comentário também, para que nós, então, demos continuidade ao nosso trabalho. Pois bem, o calvinismo diz que não existe livre-arbítrio. O ateísmo também diz que não existe livre-arbítrio, no sentido de que Deus não é livre e não é, portanto, soberano. No entanto, tanto o argumento ateísta quanto o argumento calvinista contra o livre-arbítrio são de origem falaciosas, a chamada falácia da categoria. Primeiro, o que é a falácia da categoria? Todo ser, em sua ontologia, possui suas limitações e possui suas habilidades. O homem, dentro da categoria humana, não pode voar. O homem, dentro da categoria humana, não pode criar do nada. O homem, dentro da categoria humana, não pode voltar no tempo. Eu não estou falando de criar máquinas com tentativas de voltar no tempo. Falando, o homem não pode voltar no tempo, transitar no tempo. O homem não pode ser onisciente, devido à sua categoria humana, e a essência desta categoria não permite estas coisas. Ok? Com base na essência do homem, o calvinismo diz que não existe livre-arbítrio. O Granconato chegou a falar certa feita: se você tem livre-arbítrio, você pode voar? Falácia da categoria. Os ateus usam a mesma falácia da categoria contra Deus para dizer que Deus não existe, Deus não é todo-poderoso e que o livre-arbítrio não existe nem em Deus. Eles utilizam da falácia da categoria dizendo: Deus pode criar outro Deus semelhante a ele? Claro que não pode. Deus pode suicidar-se? Caso Deus existisse, ele poderia suicidar-se dentro da proposta bíblica da existência de Deus, de que ele é incriado e é eterno e possui a imortalidade. Deus pode suicidar-se? Claro que não. Deus pode criar uma pedra tão grande de modo que ele não a possa remover? Claro que não. Se Deus criasse outro Deus semelhante a ele, o Deus que ele criara, ou que ele viesse a criar, já não seria semelhante a ele, porque ele é incriado. Então Deus não pode criar outro Deus semelhante a ele. Deus não pode suicidar-se, porque na sua essência ele é incriado e, portanto, imortal. Ele não pode suicidar-se. Ele não pode criar uma pedra tão grande de sorte que ele não a possa remover, pois se ele criasse essa pedra tão grande, depois desta pedra criada, ele não a podendo remover, logo ele deixaria de ser todo-poderoso. Então existem coisas que Deus não pode fazer, e por isso não existe livre-arbítrio, e não existe um Deus todo-poderoso conforme o ateísmo. Só que esta é a chamada falácia da categoria. Isto é, Deus não pode criar um outro Deus semelhante a ele, justamente porque a categoria de Deus é uma categoria em que ele é o incriado, ele é o eterno. Então é impossível, mas é impossível justamente pelo fato de ele existir e de ele ser a necessidade e a causa de todas as outras coisas criadas. Então Deus existe.
ele não pode criar outro Deus semelhante a ele devido à sua categoria ontológica, que é única. Ok. E assim, não pode criar outra pedra, uma pedra de forma que ele não a possa remover, e tampouco não pode suicidar-se, porque a sua categoria existencial, ontológica, a essência do seu ser não permite. Perfeito. Assim como o homem. O homem não pode voltar no tempo, o homem não pode voar, o homem não pode criar do nada, devido à categoria ontológica do ser humano. Mas isso depõe contra o livre-arbítrio? Se isso fosse uma anulação do livre-arbítrio, aí o ateísmo estaria certo. Nem Deus possui livre-arbítrio. Nem Deus possui livre-arbítrio. Mas isso não depõe contra o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não vai contra a categoria ontológica do ser. O fato de eu não poder voar não significa dizer que eu não queira voar. Eu quero voar. Eu tenho desejo de voar. Desejo de mim mesmo de voar. Ah, se eu pudesse voar. Agora, querer não é poder. É que tanto o calvinismo quanto o ateísmo defendem a teologia da Xuxa. Querer é poder. Querer é poder. Então, o livre-arbítrio é você escolher algo. É você decidir por conta própria por algo. Por fazer algo. Se você vai poder fazer ou não, aí já não depende do livre-arbítrio. Por exemplo, se Deus quisesse se decidir por criar um Deus semelhante a ele, assim como eu quero me decidir por voar, Deus não poderia, como eu também não posso. Mas Deus não tem livre-arbítrio? Sim. Eu não tenho livre-arbítrio? Sim. Acontece que cada um dentro da sua categoria tem impossibilidades. Portanto, o livre-arbítrio, como querem os calvinistas e o ateísmo, é a falácia da categoria. Por isso, ateístas e calvinistas se unem na falácia da categoria para tentar negar o livre-arbítrio. Que Deus os abençoe.